Vamos desvendar a verdade sobre os antigos sacrifícios. Muitas civilizações antigas, como os famosos astecas e incas, praticavam sacrifícios humanos como parte importante de seus rituais religiosos. Essas sociedades acreditavam que oferecer uma vida humana agradaria aos deuses e garantiria colheitas abundantes, vitórias em batalhas ou proteção contra desastres. Para os astecas, esse ato era visto como uma forma de agradecer aos deuses pela energia vital do sol, enquanto os incas relacionavam os sacrifícios à manutenção da harmonia em seu vasto império. Curiosamente, essas cerimônias frequentemente incluíam rituais complexos com sacerdotes que conduziam os atos, recitavam encantamentos e faziam orações antes do próprio sacrifício. Embora a percepção moderna possa considerar essas práticas horríveis, é importante entendê-las no contexto histórico. Os sacrifícios eram uma expressão de fé, uma tentativa de estabelecer uma conexão com forças divinas e obter sua benevolência em um mundo cheio de incertezas. O que você acha que esses rituais impactaram suas culturas? Prepare-se para se surpreender com a Fossa das Marianas. Este incrível cânion submarino atinge uma profundidade de cerca de 11 quilômetros, tornando-se a parte mais profunda conhecida dos nossos oceanos. É mais profundo do que a altura do Monte Everest. Localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, a Fossa das Marianas tem atraído a atenção de cientistas, exploradores e aventureiros ao longo dos anos, devido ao seu ambiente escuro e misterioso. Muitos seres estranhos e únicos habitam essa região, adaptados para sobreviver em condições de alta pressão e frio, além de apresentar enigmas e artefatos interessantes que foram descobertos. Alguns cientistas acreditam que podem existir organismos ainda não descobertos, ou até mesmo vestígios de pesquisas humanas. Enquanto continuamos a explorar essa maravilha submarina, que segredos conseguiremos desvendar na próxima vez? Talvez a Fossa das Marianas nos ajude a entender a vida na Terra e além dela. O que realmente acontece quando você fura árvores de bordo? Vermont é o maior produtor de xarope de bordo nos Estados Unidos e os números são impressionantes. A cada ano, este estado exuberante produz xarope suficiente para encher cerca de 40 mil banheiras, tornando-se um destino doce para os amantes do xarope. O segredo está na grande quantidade de árvores de bordo em Vermont, que cria a maior concentração do país. A coleta geralmente acontece no final do inverno, até o início da primavera, quando as noites ainda são frias, mas os dias esquentam. Durante esse período, a seiva flui das árvores e as pessoas a coletam cuidadosamente. A seiva tem uma consistência aquosa e precisa ser fervida para se transformar em xarope. À medida que cozinha, um aroma doce preenche o ar, unindo as pessoas. Muitas famílias apreciam essa tradição, frequentemente compartilhando histórias e receitas passadas de geração em geração. Em Vermont, o xarope de bordo é mais do que apenas uma cobertura deliciosa. É uma parte significativa da cultura e da economia. Portanto, quando você derrama esse xarope dourado em suas panquecas, está saboreando um verdadeiro pedaço do patrimônio de Vermont. Você sabia que a saliva ferve a uma temperatura surpreendente? Estudos mostraram que a temperatura de ebulição da saliva humana é 3 vezes maior do que a da água. Embora geralmente consideremos a saliva apenas como umidade na boca, ela desempenha um papel importante na digestão e na saúde geral. A saliva não é apenas água, é uma mistura complexa que contém enzimas, eletrólitos e proteínas. Ao ser aquecida, sua composição única eleva significativamente a temperatura de ebulição. Essa característica incrível significa que a saliva pode suportar temperaturas mais altas antes de evaporar, o que pode ser importante para alguns processos biológicos. Essa notável propriedade ajuda a explicar como nossos corpos se adaptam e mantêm a funcionalidade mesmo em condições extremas. Então, da próxima vez que você pensar na saliva, lembre-se de todas essas características surpreendentes e de como elas contribuem para a nossa saúde. Você pode acreditar como Mark Cuban alcançou o sucesso? Este empresário e investidor ficou famoso ao fundar a empresa de software MicroSolutions, que ele criou aprendendo programação por conta própria. A jornada de Cuban começou quando ele viu o potencial da tecnologia e decidiu se aprofundar nesse campo. Após vender a MicroSolutions com sucesso, ele não parou por aí. Estabeleceu metas ainda mais ambiciosas ao comprar o time da NBA Dallas Mavericks. Essa ousadia o colocou em evidência, tornando-o conhecido não apenas no mundo dos esportes, mas também nos negócios e entretenimento. Além dos Mavericks, Cuban investiu em diversos projetos, mostrando sua habilidade em identificar oportunidades.
Seja por suas aparições marcantes na TV ou por seus investimentos inteligentes, Mark Cuban se tornou um nome familiar. Sua história destaca a importância da autoeducação, disposição para correr riscos e persistência para alcançar o sucesso. O que será que espera esse investidor dinâmico a seguir? Pesquisas recentes mostram que, com o aumento das temperaturas globais, os aromas encantadores de muitas flores estão desaparecendo. O calor e a poluição afetam os compostos químicos que criam esses aromas, o que pode causar sérios problemas. As flores exalam seus aromas para atrair polinizadores, como abelhas e borboletas, que são essenciais para a reprodução das plantas. Quando o aroma diminui, esses insetos importantes podem ter dificuldade em encontrar as flores, resultando em menor produtividade e enfraquecimento dos ecossistemas. Essa redução no aroma das flores pode parecer insignificante, mas reflete uma imagem mais ampla de como as mudanças climáticas afetam nosso ambiente. Isso nos lembra que cada alteração, mesmo a mais sutil, como o aroma de uma flor, desencadeia uma reação em cadeia na natureza e na agricultura. Será que essa mudança pode ameaçar o futuro de nossas frutas e vegetais favoritos? Você já se perguntou por que os fungos são tão especiais? Os fungos são organismos incríveis que estão entre plantas e animais, o que os torna verdadeiramente únicos na natureza. Ao contrário das plantas, os fungos não fazem fotossíntese. Em vez disso, eles decompõem matéria morta, atuando como recicladores naturais. Esse processo de decomposição é vital, pois ajuda a devolver nutrientes ao solo, permitindo que novas plantas e árvores cresçam. Sem os fungos, nossas florestas e ecossistemas não poderiam prosperar. Exemplos comuns incluem cogumelos, bolores e leveduras, que mostram a incrível diversidade desse reino. Os fungos também formam parcerias com plantas através de um processo chamado micorriza, o que melhora a absorção de nutrientes e promove ecossistemas mais saudáveis. Portanto, da próxima vez que você ver um fungo na floresta, lembre-se de que não é apenas uma bela imagem. É parte de um processo importante que mantém o equilíbrio e a prosperidade do nosso meio ambiente. É interessante pensar em como eles impactam nossas vidas além disso. Difícil de acreditar, mas latas de alumínio viram fantasias. Na vibrante Bahia, um talentoso grupo elevou a reciclagem a um novo patamar. Durante um animado desfile em Madrid de Dios, mais de 30 participantes entusiasmados criaram fantasias coloridas a partir de impressionantes 1.600 latas de cerveja e refrigerante descartadas. Esses trajes criativos não apenas impressionaram o público com seus designs únicos, mas também adicionaram um elemento sonoro empolgante, fazendo barulhos enquanto seus usuários dançavam e se moviam. Essa abordagem inovadora destaca o espírito da autoexpressão artística e promove a conscientização ambiental, mostrando como resíduos comuns podem ser transformados em algo belo e divertido. Transformando lixo em tesouro, os moradores da Bahia inspiram outros a repensar a reciclagem e a celebrar a criatividade. Será que essa tendência pode se tornar um movimento global na moda sustentável? Surpreendentemente, é um fato que o Rockefeller Center brilha durante as festas. Todo ano, este icônico ponto turístico de Nova York se transforma em um paraíso de inverno, atraindo tanto os moradores quanto os turistas para vivenciar a alegria da temporada. No coração deste espetáculo encantador está a imponente árvore de Natal, que mede cerca de 23 metros de altura e é decorada com milhares de luzes cintilantes e uma estrela brilhante no topo. Esta magnífica árvore se tornou um símbolo de alegria natalina, atraindo incontáveis visitantes que se reúnem para tirar fotos e aproveitar seu caloroso brilho. O espírito festivo não termina com a árvore. Abaixo, a famosa pista de patinação no gelo convida aqueles que desejam deslizar sobre o gelo, cercados por arranha-céus movimentados. Famílias, amigos e até casais costumam passar horas desfrutando dessa atividade invernal clássica, criando memórias que duram a vida toda. Além disso, música ao vivo e entretenimento acrescentam a atmosfera vibrante, criando um cenário mágico para as celebrações de fim de ano. Seja saboreando um chocolate quente ou compartilhando risadas com entes queridos, visitar o Rockefeller Center durante as festas oferece uma experiência inesquecível, repleta de alegria e espírito festivo. Surpreso com a força do bagre elétrico. O bagre elétrico sul-americano, muitas vezes chamado de bagre touro, possui uma habilidade impressionante. Ele pode gerar descargas elétricas de até 350 volts. Isso o torna uma das criaturas mais eletrizantes do reino animal. Ele vive principalmente nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco,
e usa suas poderosas descargas elétricas para se comunicar, se orientar e até caçar. Possui células especializadas chamadas eletrócitos, que funcionam como pequenas baterias, permitindo que ele crie e armazene eletricidade. Quando sente uma ameaça ou quer atordoar sua presa, o bagre elétrico libera uma rápida descarga elétrica, que pode paralisar peixes pequenos ou afastar predadores maiores. Essa capacidade de gerar eletricidade é fundamental para sua sobrevivência em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Imagine nadar nos rios da América do Sul e encontrar uma criatura tão poderosa. Estudar o bagre elétrico não só revela as maravilhas da natureza, mas também destaca as incríveis adaptações dos animais que evoluíram para sobreviver em seus ambientes. Marcas de luxo como Louis Vuitton, Chanel e Gucci não apenas criam estilo, elas têm um impacto significativo nas tendências de moda globais e simbolizam riqueza. O mercado de luxo está crescendo rapidamente e, segundo previsões, até 2025, seu valor deve ultrapassar 450 bilhões de dólares. Esse crescimento é impulsionado por vários fatores, incluindo a demanda crescente dos consumidores e o desenvolvimento de países como a China, onde a classe média em ascensão busca produtos de luxo. Com o aumento do número de pessoas que desejam itens de alta qualidade e moda, as marcas de luxo estão adaptando suas estratégias de marketing para atrair novos clientes. Elas frequentemente definem tendências que depois se espalham pela moda popular, transformando itens exclusivos em essenciais do dia a dia. Desde desfiles de moda até campanhas publicitárias com celebridades, essas marcas criam um burburinho que molda nossa percepção de estilo e status. Com as redes sociais amplificando sua influência, é interessante ver como os produtos de luxo não apenas representam riqueza, mas também afetam o que vestimos e almejamos. Portanto, da próxima vez que você ver esses logotipos icônicos, lembre-se de que eles fazem parte de uma conversa ampla e em evolução sobre moda e identidade. Muitos não sabem, mas a queda do governo afeta a riqueza. Quando há agitação política em um país, o governo pode nacionalizar propriedades e investimentos privados. Isso pode ser uma verdadeira catástrofe para os cidadãos comuns, como aconteceu durante a Revolução de Outubro na Rússia. Naquela época, muitas pessoas assistiram impotentes, enquanto seus bens arduamente conquistados eram tomados pelo novo regime, deixando-as praticamente sem nada. Esses eventos ressaltam uma lição importante: a necessidade de diversificar sua riqueza. Ao distribuir seus investimentos em diferentes ativos, incluindo metais preciosos como o ouro, você pode se proteger da instabilidade política. Embora ninguém queira pensar na queda de seu governo, ter uma estratégia pode ajudar a garantir seu futuro financeiro, mesmo em tempos de incerteza. Você está preparado para mudanças tão drásticas? Difícil de acreditar, mas o veneno do Gila Monster ajuda no diabetes. Pesquisadores descobriram segredos surpreendentes no veneno do Gila Monster, um grande lagarto que vive no sudoeste dos Ecas Ewara. Esse veneno contém substâncias que podem ser a chave para tratar o diabetes tipo 2. Estudando esses compostos especiais, os cientistas desenvolveram agonistas dos receptores GLP-1, uma nova classe de medicamentos que não só ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue, mas também afeta o apetite. Esses remédios podem ajudar muitas pessoas a gerenciar seu peso de forma mais eficaz, tornando-se uma opção promissora para melhorar a saúde. Essa conexão empolgante entre o veneno de animais e a medicina moderna mostra como a natureza pode inspirar a criação de métodos de tratamento revolucionários. Com o aumento dos casos de diabetes em todo o mundo, inovações assim podem ser um verdadeiro avanço. Veremos em breve mais aplicações surpreendentes das maravilhas da natureza. Um fato interessante sobre o clima de Vênus. Vênus, frequentemente chamada de irmã misteriosa da Terra, tem uma característica surpreendente: não possui estações. Ao contrário da Terra, que se inclina em seu eixo, Vênus é quase perfeitamente vertical. Essa posição única, ou a falta dela, significa que em todas as regiões de Vênus, o clima permanece o mesmo o ano todo. Esqueça os invernos frios ou os outonos coloridos. Em Vênus, é sempre como um verão sem fim. A densa atmosfera do planeta retém o calor, criando temperaturas escaldantes na superfície que podem ultrapassar 900 graus Fahrenheit, cerca de 475 graus Celsius.
Esse calor constante resulta em um ambiente severo e sufocante, onde nuvens de ácido sulfúrico giram sinistramente. Assim, enquanto a Terra desfruta de belas mudanças de estações, o clima imutável e quente de Vênus a torna completamente diferente. Não é incrível como um vizinho tão próximo pode ser tão distinto? Acredite ou não, o hinduísmo é a religião mais antiga. Este antigo sistema de crenças ainda é praticado hoje e suas raízes remontam a mais de 4.000 anos no subcontinente indiano. Diferente de muitas religiões que se baseiam em um único texto sagrado, o hinduísmo é rico em escrituras, incluindo os Vedas, Upanishads e as épicas Mahabharata e Ramayana. Ele abrange uma variedade de crenças, rituais e tradições, venerando um amplo panteão de deuses e deusas, como Brahma, Vishnu e Shiva. Um conceito central da filosofia hindu é a Dharma, que enfatiza o dever, a moral e uma vida justa, guiando muitos seguidores em seu dia a dia. Além disso, a prática de yoga e meditação, que se originou nas tradições hindus, se tornou popular em todo o mundo, promovendo o bem-estar físico e mental. Com sua influência duradoura na arte, cultura e espiritualidade, o hinduísmo convida as pessoas a explorar suas camadas complexas e profunda sabedoria. Então, o que podemos aprender desse antigo legado e seu modo de vida? Os aristocratas ainda estudam na Gakushūin. Esta escola de prestígio, fundada em 1847, foi criada originalmente para as crianças da aristocracia japonesa, especialmente da família imperial. Hoje, a Gakushūin continua a ser um símbolo de tradição e alta qualidade educacional, formando algumas das personalidades mais conhecidas do Japão. Embora a escola ainda atenda à classe aristocrática, a Gakushūin abriu suas portas para um número limitado de estudantes da comunidade, oferecendo programas que vão da educação infantil até a universidade. Muitos políticos, influentes e líderes militares se orgulham de chamar a Gakushūin de sua alma mater, destacando seu papel significativo na formação da elite japonesa. Com foco em uma educação abrangente, a instituição combina conhecimento acadêmico com atividades culturais, preparando os graduados para a liderança. Portanto, quando você vê um político nas notícias, pode ser que ele tenha laços com a Gakushūin. O que você acha dessa educação exclusiva? Você já se perguntou por que os marmosetes pigmeus são tão fascinantes? Esses pequenos seres são os menores macacos do mundo, pesando cerca de 100 gramas, o que é aproximadamente o peso de uma maçã pequena. Eles vivem em densas florestas tropicais da América do Sul, especialmente em países como o Brasil e a Colômbia. Os marmosetes pigmeus são conhecidos por sua incrível agilidade e personalidades vivas. Eles medem cerca de 10 a 15 centímetros, o que é comparável ao tamanho de um smartphone grande. Esses adoráveis macacos têm uma estrutura social única, vivendo em grupos familiares que os ajudam a se proteger de predadores. Sua dieta é composta principalmente de insetos e frutas, que eles encontram habilidosamente em seu lar florestal denso. Apesar de seu pequeno tamanho, os marmosetes pigmeus desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando a espalhar sementes e a manter a saúde de suas florestas. Não é incrível como esses pequenos animais podem ter um grande impacto? Vamos desvendar a verdade sobre a gravidade em Marte. A baixa gravidade em Marte afeta o movimento dos líquidos no corpo, o que pode mudar a forma como os astronautas realizam atividades diárias, como caminhar e dormir. Na Terra, a gravidade ajuda a manter o sangue e outros líquidos em seus lugares. Mas em Marte, onde a gravidade é apenas cerca de 38% da terrestre, tudo pode se mover de maneira inesperada. Para os astronautas, isso pode significar que seus corpos podem não funcionar da mesma forma após longos períodos no planeta vermelho. Compreender essas mudanças é essencial para manter a saúde dos astronautas durante suas missões. Cientistas estão estudando como a baixa gravidade nos afeta para desenvolver estratégias que ajudem os astronautas a se adaptarem. Esses conhecimentos são importantes não apenas para viagens espaciais. Eles também oferecem insights sobre a saúde humana na Terra. Como podemos nos preparar para esses desafios únicos? Difícil de acreditar, mas os petecas de badminton passam por testes em um túnel de vento. No mundo da ciência esportiva, cada detalhe é importante, especialmente no badminton. Para garantir que os petecas voem retos e precisos, especialistas os submetem a testes rigorosos em túneis de vento.
Esse processo fascinante mostra como as penas do peteca se alinham e se comportam em diferentes condições de fluxo de ar, ajudando os fabricantes a melhorar seus produtos. O alinhamento correto das penas é crucial para um desempenho estável. Um peteca que gira ou cai no ar pode mudar o resultado de toda a partida. Simulando condições reais de jogo, os pesquisadores ajustam e aprimoram a forma e o equilíbrio do peteca, resultando em um melhor desempenho para os atletas. Então, da próxima vez que você assistir a uma emocionante partida de badminton, lembre-se de que por trás dessas penas aparentemente simples há muita ciência. Que incrível! Isso pode te surpreender. O que é petrichor? Você já saiu de casa após uma chuva e respirou fundo, percebendo aquele cheiro fresco e terroso. Esse aroma encantador é conhecido como petrichor, um termo que pode trazer nostalgia para muitos. Esse cheiro mágico surge quando a chuva atinge o solo, liberando óleos secretados pelas plantas, junto com um composto chamado geosmina, produzido por micróbios do solo. A geosmina é um forte gatilho para nossos sentidos olfativos, frequentemente evocando lembranças de terra úmida e verde. À medida que a chuva cai, esses elementos se combinam para criar um perfume natural que simboliza renovação e revitalização, nos envolvendo em um abraço reconfortante. Não é de se admirar que o petrichor tenha despertado o interesse de perfumistas, que se esforçam para engarrafar esse aroma único. Eles replicam meticulosamente sua essência, permitindo que experimentemos a magia de um dia chuvoso, mesmo quando o céu está claro e azul. Na próxima vez que você sentir aquele aroma agradável após uma chuva, reserve um momento para apreciar como a chuva une ciência, natureza e arte em uma das experiências mais deliciosas da vida. Você pode se surpreender. Quantos cílios temos? Em média, temos de 100 a 150 cílios nas pálpebras superiores e cerca de 70 a 80 nas inferiores. São muitos pelinhos pequenos que protegem nossos olhos. Os cílios têm várias funções importantes, desde filtrar poeira e sujeira até melhorar nossa aparência. Cada cílio passa por um ciclo de crescimento que geralmente dura de 30 a 45 dias, o que significa que eles estão sempre se renovando. Curiosamente, os cílios também reagem às nossas emoções, muitas vezes tremendo ou vibrando quando estamos nervosos ou ansiosos. Essa fina proteção não só ajuda a manter nossos olhos limpos, mas também influencia nossas expressões faciais. Então, da próxima vez que você pensar na sua rotina de beleza, lembre-se de que esses pequenos, mas poderosos pelinhos fazem muito mais do que apenas emoldurar seus olhos. Quantos cílios você acha que tem agora? Você já pensou por que a participação do governo é importante? Os governos desempenham um papel fundamental na resolução de problemas que afetam nosso dia a dia e nossas comunidades. Seja em questões ambientais, saúde, educação ou segurança, a participação deles é essencial para garantir justiça e progresso. Por exemplo, pense em como as autoridades locais gerenciam o lixo. Elas criam leis e sistemas que ajudam na reciclagem, o que é crucial para reduzir a poluição e preservar recursos. Além disso, quando surge uma crise de saúde, como a pandemia de Covid-19, os governos reagem implementando medidas de segurança e oferecendo apoio aos necessitados. A participação deles também abrange questões sociais, como garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos. Ao enfrentar esses desafios, os governos buscam construir uma sociedade melhor para todos. Então, da próxima vez que você pensar nas ações do governo, lembre-se, elas visam proteger e melhorar nossas vidas. Como você percebe a influência deles em sua comunidade? Quem inventou o primeiro sutiã esportivo? Na verdade, foram duas mulheres inovadoras, Lisa Lindahl e Polly Smith, na década de 1970. Frustradas com a falta de roupas esportivas adequadas para mulheres, elas decidiram transformar cuecas masculinas em roupas funcionais para atletas. Essa solução criativa permitiu que as mulheres finalmente se exercitassem sem desconforto. A invenção delas não foi apenas uma ideia inteligente, ela deu início a uma nova categoria de roupas esportivas femininas. Com o aumento do número de mulheres praticando esportes, a demanda por roupas de suporte e práticas cresceu. Isso levou à evolução do sutiã esportivo como um item essencial do vestuário esportivo, projetado especificamente para as necessidades das mulheres. Hoje, os sutiãs esportivos vêm em diferentes estilos e designs, oferecendo vários níveis de suporte para diferentes tipos de atividade.
Graças a Lindell e Smith e sua criatividade, agora atletas de todas as idades podem praticar esportes com conforto e confiança. Não é incrível como uma ideia simples pode mudar o mundo das roupas esportivas? Prepare-se para se surpreender com os truques de parapente na Turquia. Recentemente, o parapentista Valentin Delik chamou a atenção de todos ao voar sobre balões de ar quente a uma velocidade incrível. Esse truque impressionante não é apenas uma diversão louca, ele exige controle excepcional e um timing preciso. Imagine flutuar no céu, manobrando a poucos centímetros dos balões coloridos, mantendo o equilíbrio perfeito para o voo. O parapente, um esporte que permite aos pilotos deslizar suavemente nas correntes térmicas, pode se transformar em uma aventura emocionante quando atletas como Delik desafiam os limites do possível. Cada manobra requer não só habilidade, mas também um profundo entendimento das correntes de vento e da segurança. A ousadia de Delik demonstra o que é possível quando a paixão e a precisão se encontram no ar. Isso inspirou muitos a subir aos céus e experimentar o parapente por si mesmos. Você está pronto para dar o primeiro passo nesse mundo emocionante? Você já se perguntou por que o fogo pode queimar debaixo d'água? É surpreendente, mas em certas reações químicas, a chama realmente pode acender debaixo d'água. Um dos exemplos mais interessantes é o carbeto de cálcio, que reage com a água e forma o acetileno, uma substância que pega fogo muito facilmente. Quando o carbeto de cálcio entra em contato com a água, ocorre uma reação efervescente, resultando na liberação de acetileno no ar. Se você aproximar uma faísca ou chama desse gás, ele pega fogo, criando um espetáculo de chamas que dança sob a superfície. Esse fenômeno impressiona não apenas pela singularidade de algumas substâncias químicas, mas também por mostrar como o fogo pode coexistir com a água em certas condições. Então, da próxima vez que você pensar em como a água apaga o fogo, lembre-se de que com os materiais e reações certos, isso nem sempre é verdade. Não é incrível? E se eu disser que ouro não é tão abundante assim? No mundo todo foram extraídas cerca de 193 mil toneladas de ouro, e embora isso pareça muito, a realidade é surpreendente. Se você derretesse todo o ouro já extraído, ele caberia apenas em 3 piscinas olímpicas e meia. Isso é pouco se pensarmos na imensidão da Terra. Este metal precioso, conhecido por sua raridade e beleza, tem sido buscado por milênios, resultando em muitas aventuras e descobertas. Os antigos egípcios decoravam suas tumbas com ouro, e as tecnologias modernas o utilizam em eletrônicos e dispositivos médicos. Apesar de seu valor, a quantidade de ouro pode fazer você refletir sobre quão raro é o verdadeiro ouro. Da próxima vez que você ver joias ou moedas de ouro, lembre-se de que esses recursos são limitados e valiosos, tornando-os ainda mais especiais, não é mesmo? Iemenitas realmente reivindicaram a propriedade de Marte? Em 1997, um caso judicial inusitado chamou a atenção da NASA, quando 3 homens do Iêmen alegaram ter herdado o planeta vermelho de seus antepassados. A ação afirmava que Marte deveria pertencer a eles, o que gerou confusão e risadas entre advogados e amantes do espaço. A NASA não hesitou em rejeitar o caso, afirmando claramente que o espaço, incluindo Marte, é um patrimônio da humanidade e não de indivíduos ou países. Essa ação incomum destacou não apenas o lado engraçado das disputas legais, mas também apontou para princípios mais amplos que regulam a exploração do espaço. O Tratado do Espaço de 1967 afirma claramente que corpos celestes não podem pertencer a ninguém, garantindo a liberdade de exploração e progresso científico. Embora os homens pudessem ter um argumento interessante, a posição da NASA reafirma que Marte é destinado à exploração e admiração de todos nós. Você pode se surpreender. Os oceanos produzem nosso oxigênio. Você sabia que os oceanos são responsáveis por produzir de metade a 4/5 do oxigênio que respiramos? Essa incrível fábrica de oxigênio funciona graças a pequenos organismos marinhos, chamados fitoplâncton. Essas plantas microscópicas realizam a fotossíntese, assim como árvores e plantas em terra, usando luz solar, dióxido de carbono e água para gerar energia. E como subproduto, oxigênio. Embora frequentemente pensemos nas florestas como os pulmões da Terra, na verdade, esses pequenos, mais poderosos organismos de fitoplâncton fazem uma contribuição significativa para o oxigênio essencial à vida. De fato, eles não apenas ajudam a manter os ecossistemas marinhos, mas também desempenham um papel importante na regulação do clima da Terra.
absorvendo dióxido de carbono. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, não se esqueça de agradecer aos oceanos e ao seu incrível fitoplâncton por manter nossa atmosfera rica em oxigênio. As banhos de parada realmente preservam fotografias? Na fotografia tradicional, o banho de parada desempenha um papel crucial no desenvolvimento preciso das imagens. Essa solução química é usada após o filme ou papel fotográfico serem expostos à luz e processados em diferentes soluções. Basicamente, o banho de parada interrompe o processo de revelação no momento certo, evitando a superexposição ou imagens muito escuras. Ao controlar cuidadosamente o tempo de revelação e usar o banho de parada, os fotógrafos conseguem gerenciar a aparência final de suas obras, garantindo cores vibrantes e detalhes nítidos. Depois que o filme passa o tempo necessário no banho de parada, ele pode ser lavado e seco, preparando-o para impressão ou exibição. Essa manipulação cuidadosa da química permitiu que gerações de fotógrafos criassem imagens impressionantes que capturam momentos no tempo. Não é incrível como um líquido simples pode impactar tanto a arte da fotografia? Você ficará surpreso ao descobrir os fortes ventos da Antártica. Esses ventos são conhecidos como catabáticos e podem atingir velocidades impressionantes de até 320 km por hora ao descer pelas encostas geladas. Quando o ar frio do centro do continente desce em direção à costa, ele acelera, criando rajadas poderosas. Esse fenômeno está relacionado à diferença de pressão e temperatura. O ar frio e denso desce, enquanto o ar quente e leve sobe. Quando as condições são ideais, esses ventos podem criar uma situação dramática e às vezes perigosa, atravessando a paisagem e formando formações de gelo pelo caminho. Imagine a neve rodopiando e o gelo estalando sob a força dessas rajadas. Os cientistas estudam esses ventos não apenas por seu impacto dramático, mas também para entender seu papel no sistema climático como um todo. Você consegue imaginar como é estar em um vento tão forte? O que realmente acontece quando você compra maçãs? Você sabia que as maçãs que vê no supermercado podem ter sido colhidas no outono passado? Esse fato surpreendente destaca a complexidade da ciência da conservação de alimentos. Hoje em dia, as maçãs podem ser armazenadas por meses, graças a condições controladas, que retardam seu envelhecimento. No entanto, esse método de armazenamento às vezes engana os consumidores, fazendo-os pensar que as maçãs estão sempre frescas, mesmo que fiquem muito tempo no estoque. Isso nos leva a refletir sobre a origem dos nossos alimentos. Muitas pessoas estão considerando alternativas, como comprar em feiras locais, onde as maçãs costumam ser mais frescas e ajudam a agricultura local. Ao entender esses processos, os consumidores podem fazer escolhas mais conscientes, resultando em uma alimentação mais saudável e um sistema alimentar sustentável. Então, da próxima vez que você comprar maçãs, você escolherá as frescas da fazenda local? É possível congelar no gelo por mais de 4 horas? Em 24 de maio de 2024, André Belli Bielume estabeleceu um incrível recorde mundial de permanência em contato total com o gelo, que durou 4 horas e 5 minutos em Calgary, Alberta, Canadá. Embora isso possa parecer extremo, o objetivo de André não era apenas um desafio pessoal. Ele queria chamar a atenção para questões relacionadas ao autismo. A preparação para esse evento exigiu uma dedicação séria, já que ele treinou por mais de 1 ano, incluindo diversos exercícios para ajudar seu corpo a lidar com as temperaturas frias. A conquista de André destaca não apenas a resistência humana, mas também traz à tona questões sociais importantes. Ele enfrentou condições severas, mas sua determinação em promover a compreensão do autismo transformou seu feito inusitado em uma poderosa mensagem. Eventos como esse podem inspirar outros, mostrando como as pessoas podem transformar suas paixões em plataformas de defesa de direitos. Imagine a coragem necessária, não apenas para suportar o frio, mas também para usar essa experiência para desenvolver empatia e apoio. Quais esforços extraordinários outros podem fazer por uma causa em que acreditam? Difícil de acreditar, mas 1 bilhão de dígitos do número P ocupa 954 Mabiatabi. Esse número incrível representa a constante matemática P, pi, que é a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro. Para entender o que isso significa, armazenar 1 bilhão de dígitos de P em um arquivo de texto requer cerca de 954 megabytes de memória. O número P é irracional, ou seja, sua representação decimal continua infinitamente e não se repete.
o que fascina muitos matemáticos. Pesquisadores e entusiastas passaram horas incontáveis calculando π, resultando em enormes arquivos digitais com seus dígitos. Imagine como é difícil memorizar até mesmo uma parte desses dígitos. A imensa quantidade desses dados destaca a complexidade e a beleza da matemática, além da importância do número π em diversas áreas, desde engenharia até ciência da computação. O que você acha? Até onde podemos chegar no cálculo dos dígitos de π? Acredite ou não, mas as buscas no Google consomem muita energia. Esse fato interessante destaca como nossa vida digital impacta o consumo de energia. Você sabia que apenas 10 buscas no Google consomem energia suficiente para manter uma lâmpada de 60 watts acesa por 3 horas? Embora isso possa parecer pouco, essa demanda por energia revela quanto eletricidade é utilizada nos bastidores da internet. Sempre que você busca informações ou assiste a vídeos online, os servidores trabalham arduamente para armazenar, processar e transmitir dados. Esses servidores exigem um consumo significativo de energia para funcionar e se resfriar, resultando em uma grande pegada de carbono. Com o aumento da nossa dependência da tecnologia, também cresce a necessidade de refletir sobre como tornar nossos hábitos digitais mais sustentáveis. Ações simples como reduzir buscas desnecessárias ou otimizar o consumo de energia em casa podem ajudar a aliviar essa carga. É importante estar ciente dos custos ocultos da tecnologia e buscar alternativas mais ecológicas para reduzir nosso consumo de energia. Como podemos equilibrar nosso amor pela internet com as necessidades do planeta? O que é surpreendente sobre o seu coração? Você sabia que seu coração bate cerca de 115 mil vezes por dia? Isso significa que, em um ano, ele faz cerca de 42 milhões de batidas. Esse ritmo incrível não é por acaso. É controlado por impulsos elétricos que trabalham incessantemente para que seu coração continue bombeando sangue normalmente, mesmo enquanto você dorme. Esses pequenos sinais elétricos provocam cada batida do coração, enviando ondas de energia através do músculo cardíaco e mantendo seu ritmo estável. Como resultado, seu coração bombeia sangue rico em oxigênio para todos os seus órgãos, fornecendo energia para que funcionem corretamente. Não importa se você está correndo uma maratona ou apenas relaxando no sofá, seu coração é uma força incansável que trabalha dia após dia. Não é incrível como esse órgão, do tamanho de sua mão, pode realizar uma tarefa tão incrível sem que você precise pensar nisso? Prepare-se para se surpreender com a proteção única dos pepinos do mar. Esses incríveis seres marinhos têm algumas das estratégias de sobrevivência mais estranhas do oceano. Uma de suas habilidades mais incomuns é a capacidade de expelir seus órgãos internos quando se sentem ameaçados, um processo chamado evisceração. Isso pode parecer assustador, mas, na verdade, é uma forma eficaz de afastar predadores. Após o perigo passar, o pepino do mar pode regenerar os órgãos perdidos, demonstrando uma resistência impressionante. Além disso, algumas espécies conseguem transformar seus corpos em uma massa líquida, permitindo que escapem por espaços estreitos e evitem predadores. Essa incrível adaptabilidade permite que prosperem em diferentes condições, seja no fundo arenoso do oceano ou nos recifes de corais. Na próxima vez que você pensar sobre a vida no oceano, lembre-se dessas criaturas incríveis e de suas maneiras únicas de sobreviver. Difícil de acreditar, mas o logo da NBC é um pavão. Esse design colorido simboliza um momento importante na história da televisão, a chegada da TV colorida. Criado em 1956, o logo do pavão tem 6 penas vibrantes, cada uma representando uma direção da NBC. Essas cores não são apenas bonitas, elas representam a empolgação e a inovação que vieram com a transmissão em cores. Pense nisso, antes da TV colorida, a maioria dos programas era em preto e branco. O pavão não só mostra o compromisso da NBC com essa nova tecnologia, mas também celebra a alegria de levar histórias vibrantes para lares em toda a América. Então, quando você vê esse pavão, lembre-se de que não é apenas um logo, é um lembrete de quão longe a televisão chegou e da criatividade por trás dela. Não é incrível como um logo simples pode contar uma história tão colorida? Você sabia que o tubarão enfermeiro pode dormir no fundo do oceano? A maioria dos tubarões, como o tubarão branco ou o tubarão martelo, precisa nadar constantemente para respirar, passando água pelas brânquias.
Isso significa que mesmo enquanto dormem, eles costumam deslizar lentamente pelo mar. No entanto, os tubarões enfermeiros têm um truque único. Eles possuem pequenas aberturas, chamadas espiráculos, localizadas logo atrás dos olhos. Esses espiráculos conseguem bombear água pelas brânquias, permitindo que os tubarões enfermeiros descansem imóveis no fundo do oceano. Imagine poder deitar e descansar enquanto continua a respirar. Essa adaptação incrível não só ajuda os tubarões enfermeiros a economizar energia, mas também mostra a diversidade impressionante das estratégias de sobrevivência dos tubarões. Cada espécie de tubarão tem suas habilidades para viver com sucesso em condições subaquáticas desafiadoras, provando que o oceano está cheio de surpresas. Acredite ou não, uma casa feita de garrafas de cerveja. Em 1948, na Flórida, um homem levou a reciclagem a um novo nível ao construir uma casa com mais de 30 mil garrafas de cerveja. Este edifício incomum não só servia como uma moradia estranha, mas também usava as garrafas como isolamento, mantendo o interior fresco sob o sol quente da Flórida, enquanto criava uma fachada vibrante e colorida. Visitantes se aglomeravam para ver essa atração única, admirando o uso criativo dos materiais. Os moradores o elogiavam como um símbolo de engenhosidade e arte, mostrando o que pode acontecer quando a criatividade se encontra com a consciência ambiental. Embora a casa de garrafas tenha permanecido orgulhosamente por muitos anos, ela acabou sendo desmontada, mas seu legado como um projeto inventivo de reciclagem permanece. Imagine como seria viver em uma casa de garrafas. Seria um ótimo assunto para conversar. Você teria coragem de construir sua casa com materiais reciclados? Vamos desvendar a verdade sobre os jantares romanos. Na Roma antiga, os encontros eram muitas vezes organizados de forma surpreendente. Os convites para o jantar eram sorteados, como em uma loteria. Essa prática trazia um elemento de surpresa à vida social, onde com quem você jantaria era parcialmente decidido pelo destino. Imagine a expectativa dos convidados, esperando para saber com quem iriam compartilhar a refeição, transformando cada jantar em um evento emocionante. Os romanos acreditavam que esse método não só aumentava a atenção, mas também promovia a justiça, dando a todos a chance de jantar com a elite. Esse sistema de sorteio refletia a natureza imprevisível da vida e das relações na época. Portanto, quando você pensa nos banquetes romanos, lembre-se de que não se tratava apenas de comida e conversas. Também era sobre a emoção da aleatoriedade e as conexões que surgiam de forma inesperada. Você consegue imaginar ir a uma festa onde sua companhia no jantar depende do destino? Vamos revelar a verdade sobre o pombo inglês em pó. Esta incrível raça, muitas vezes chamada de pombo de força inglês, realmente impressiona. Conhecidos por sua postura ereta e pescoço elegante e longo, essas aves foram cuidadosamente criadas por criadores experientes ao longo de muitas gerações. A característica mais marcante? Seu bico proeminente, que lhes dá um charme especial. Esses pombos não são apenas bonitos. Eles são o resultado de uma seleção genética cuidadosa, focada em aprimorar suas qualidades decorativas. Os criadores dedicaram horas incontáveis para aperfeiçoar essas características, garantindo que cada pombo não apenas pareça incrível, mas também possua traços únicos que os amantes de pombos adoram. Seja em competições ou como um animal de estimação, o pombo inglês em pó certamente chamará a atenção de todos que o virem. Você já viu essas aves elegantes ao vivo? Por que dormimos 25 anos da nossa vida? Parece incrível, mas em média, uma pessoa passa cerca de 25 anos dormindo. Dormir não é apenas uma pausa, é uma parte essencial da nossa saúde. Durante o sono, nossos corpos se recuperam, o cérebro processa memórias e o humor melhora. Imagine um super-herói, como o Homem-Aranha, recuperando suas forças após um longo dia. Sem sono suficiente, corremos o risco de enfrentar problemas, cansaço, falta de concentração e até doenças sérias, como obesidade ou problemas cardíacos. A ciência do sono mostra que a qualidade é tão importante quanto a quantidade. O sono profundo ajuda na recuperação física, enquanto o sono REM apoia a criatividade e o aprendizado. Então, ao se cobrir com o cobertor esta noite, lembre-se, esses Z's não são em vão, mas sim um elemento-chave para uma vida saudável e feliz. Por que os gorilas prateados têm uma força tão impressionante? Esses animais incríveis conseguem levantar pesos impressionantes, mostrando sua notável força física.
Machos adultos de gorilas prateados podem pesar até 180 quilos e têm músculos muito mais densos do que os humanos. Embora sejam principalmente herbívoros e se alimentem de folhas, caules e frutas, sua força é quase 10 vezes maior que a de uma pessoa comum. Pode parecer surpreendente, mas essa força é essencial para a sobrevivência nas florestas densas. A força os ajuda a escalar árvores, proteger seu grupo e estabelecer domínio sobre outros machos. Em caso de perigo, o tamanho e a força de um gorila prateado podem afastar ameaças potenciais, garantindo a segurança de sua família. Observar os movimentos de um gorila prateado é fascinante, pois eles frequentemente demonstram tanto graça quanto poder. Essa combinação de força e agilidade permite que eles atravessem terrenos difíceis em busca de alimento. Não é incrível que um ser tão forte se alimente principalmente de plantas? E se eu disser que há galinhas selvagens em Kauai? Após os furacões que atingiram a ilha nas décadas de 1980 e 1990, muitos galinheiros foram destruídos, levando a uma incrível transformação da vida selvagem em Kauai. Sem abrigo, as galinhas saíram para as ruas, aproveitando sua nova liberdade. Hoje, essas aves coloridas passeiam pelas ruas, parques e praias, como se fossem as donas do lugar. Com suas penas multicoloridas e personalidades curiosas, elas se tornaram uma parte querida do charme de Kauai. Moradores e turistas frequentemente param para observar as galinhas, e não é raro vê-las atravessando ruas ou se aninhando em jardins. Sua presença dá à ilha uma atmosfera única e provoca conversas sobre a resiliência da vida selvagem e os efeitos das catástrofes naturais. Você já encontrou um bando de galinhas enquanto explorava este paraíso tropical? Prepare-se para se surpreender com a vida de Alexandre, o Grande. Este homem extraordinário conquistou vastas terras do mundo conhecido antes de sua morte prematura aos 32 anos. Nascido em 356 a.C., na Macedônia, Alexandre estudou com o grande filósofo Aristóteles, o que despertou sua sede de conhecimento e aventura. Ele se tornou rei após o assassinato de seu pai, o rei Filipe II, e rapidamente começou a expandir seu império. Com estratégias militares brilhantes e batalhas ferozes, conquistou terras da Grécia ao Egito e até partes da Índia. Suas conquistas não se limitaram apenas a territórios. Alexandre espalhou a cultura e as ideias gregas pelas regiões conquistadas, influenciando gerações incontáveis. No entanto, apesar de suas realizações impressionantes, a vida de Alexandre terminou em circunstâncias misteriosas. O que poderia ter acontecido se ele tivesse vivido mais? Ele continua sendo uma figura fascinante na história, desafiando os limites do que um único homem pode alcançar. Você já se perguntou por que a Torre Eiffel tem escadas? A famosa Torre Eiffel possui 1.710 degraus, mas não fique animado se quiser subir até o topo. Os visitantes só podem acessar o segundo andar, que fica a cerca de 674 degraus de altura. A escada superior é exclusiva para manutenção e está fechada ao público. Por que isso? É uma questão de segurança. A administração prefere que a experiência seja agradável e não cansativa devido à longa subida. Além disso, do segundo andar, você tem uma vista panorâmica incrível de Paris, tornando um ótimo lugar para fotos e passeios. Se você se sentir corajoso, não hesite em conquistar esses 674 degraus. A subida pode ser uma experiência inesquecível, enquanto você aprecia as vistas e os sons de um dos monumentos mais famosos do mundo. Descubra como o Japão transforma a perda de memória em uma experiência gastronômica. Em uma abordagem única de hospitalidade, um restaurante no Japão contrata garçons com diferentes níveis de perda de memória, como a demência. Essa ideia inovadora não só oferece comida deliciosa, mas também cria um ambiente amigável para pessoas com problemas cognitivos. Surpreendentemente, a chance de um pedido errado é de 37%, tornando cada visita uma pequena aventura para os clientes. No entanto, os benefícios deste estabelecimento vão muito além de confusões ocasionais. Ele promove a inclusão e a compreensão de pessoas que vivem com distúrbios de memória. Ao oferecer empregos, o restaurante ajuda seus funcionários a se sentirem valorizados e conectados à sociedade, criando um senso de comunidade. Os visitantes frequentemente expressam empatia e gratidão ao se depararem com as dificuldades e conquistas dos garçons. Este restaurante não é apenas sobre comida, é um lembrete sincero de que cada um de nós pode desempenhar um papel na criação de uma sociedade mais inclusiva.
A cada prato servido, ele provoca discussões sobre demência e inspira outros a pensar em como podem apoiar pessoas enfrentando desafios semelhantes. O que você acha dessa ideia criativa? Você sabia que a Blockbuster recusou a Netflix por 50 milhões de dólares? Em 2000, houve um momento decisivo na indústria do entretenimento, quando o gigante do aluguel de vídeos Blockbuster decidiu não comprar a Netflix. Naquela época, a Netflix era uma empresa iniciante, focada no aluguel de DVDs pelo correio, e já chamava a atenção em um mercado dominado por lojas físicas. A diretoria da Blockbuster acreditava que seu modelo de negócios era forte o suficiente para continuar prosperando sem se adaptar às mudanças. Agora, a Netflix se tornou um gigante do streaming, avaliado em cerca de 250 bilhões de dólares. Essa mudança destaca a evolução dramática de como consumimos entretenimento e a importância de reconhecer novas tendências. Em vez de inovar, a Blockbuster focou em seu sucesso offline, enquanto a Netflix adotou tecnologia e conveniência para os clientes. Essa decisão acabou contribuindo para a queda da Blockbuster e o crescimento da Netflix. Isso serve como um lembrete poderoso de como as condições na indústria podem mudar rapidamente e como é importante estar aberto a novas ideias. Quais outras oportunidades perdidas podem impactar o futuro? Já pensou por que parar de fumar traz prazer? Assim que você para de fumar, seu corpo começa uma incrível recuperação quase imediatamente. Em apenas 2 dias, você notará uma grande melhora no paladar e no olfato. Isso acontece porque a nicotina da cigarro, com o tempo, diminui essas sensações. Quando você para de fumar, suas papilas gustativas começam a se recuperar e seu olfato fica mais aguçado. Imagine como é desfrutar dos sabores intensos dos seus pratos favoritos ou sentir o aroma de flores frescas como nunca antes. Tudo ao seu redor se enche de sensações vibrantes. Essa rápida recuperação se torna um forte incentivo para muitos que tentam parar de fumar. Ao deixar os cigarros, você não só melhora sua saúde, mas também enriquece suas experiências diárias, com comidas saborosas e aromas cativantes. Então, por que não aceitar a mudança e redescobrir o mundo ao seu redor? Um fato interessante sobre o maior iPhone. DIY e Mr. Who the Boss se uniram para criar um incrível iPhone funcional de 88 polegadas, que chama a atenção por onde passa. Este gadget gigante possui uma impressionante tela OLED que ocupa quase toda uma parede, fazendo você se sentir no futuro. Ele até tem várias câmeras, como um iPhone comum, permitindo fazer chamadas de vídeo e tirar fotos em grande escala. Mas tem um detalhe: apesar de parecer um iPhone, este gigante roda o sistema operacional Android. Essa colaboração não só mostra a criatividade dos entusiastas de tecnologia, mas também levanta questões sobre nossa obsessão por tamanhos de smartphones. Algo desse tamanho pode ser prático? Imagine usar para jogos, streaming ou videochamadas com amigos. É uma experiência totalmente nova. O que você acha que espera os smartphones no futuro? Vamos revelar a verdade sobre a água antiga da Terra. Você sabia que a água na Terra tem mais de 4,6 bilhões de anos, o que a torna mais velha que o próprio Sol? Esse fato incrível mostra que nosso planeta azul tem uma história fascinante. Cientistas acreditam que a água que temos hoje chegou à Terra através de cometas de gelo e asteroides que colidiram com nosso planeta em seus primeiros dias. Essa teoria destaca a complexa história da entrega de água, que começou logo após a formação do sistema solar. Imagine corpos de gelo viajando pelo espaço, trazendo água valiosa e eventualmente colidindo com a jovem Terra. Isso não só enfatiza os processos dinâmicos que moldaram nosso planeta, mas também mostra como tudo em nosso sistema solar está interconectado. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que ela percorreu um longo caminho muito antes de qualquer um de nós aparecer. É verdade, as vacas realmente gostam de música. Estudos mostram que melodias suaves podem aumentar a produção de leite. Quando as vacas ouvem música relaxante, seu nível de estresse diminui bastante, tornando-as mais felizes e saudáveis. Imagine uma vaca balançando suavemente ao som de uma melodia, se sentindo relaxada e confortável. Esse relaxamento é muito importante, pois o estresse pode afetar negativamente a quantidade de leite. Os agricultores descobriram que certos tipos de música, especialmente clássica, fazem maravilhas com seus rebanhos. Não se trata apenas de entretenimento, é fundamental criar um ambiente tranquilo que ajude as vacas a produzir mais leite. Então, da próxima vez que você vir um rebanho no pasto, pense em como uma boa música pode ajudá-las a produzir o delicioso leite que todos nós amamos.
Que tal tentar tocar música para seus animais de estimação e ver como eles reagem? E se eu te disser que Russell Crowe abriu mão de uma fortuna? Em uma reviravolta inesperada na história de Hollywood, o ator Russell Crowe decidiu não interpretar Aragorn na icônica trilogia O Senhor dos Anéis, o que poderia lhe render cerca de 100 milhões de dólares. Crowe achava que a Warner Brothers estava pressionando o diretor Peter Jackson na escolha dos atores, o que não o agradava. Ele sentia que Jackson já tinha um ator em mente e não queria interferir. Essa decisão mostra o compromisso de Crowe com a qualidade e não com o lucro rápido. Em vez de seguir o dinheiro, ele confiou na visão criativa de Jackson, o que levou à escolha de Viggo Mortensen para o papel de Aragorn, uma escolha que ficará marcada na história do cinema. A aposta de Crowe se provou certa de outra forma, mostrando que às vezes o importante não é apenas o dinheiro, mas também a arte do cinema. Você já sentiu que os pássaros estão te observando? Essa é uma sensação interessante que está ligada à consciência instintiva que muitos animais, incluindo os humanos, desenvolveram. Os pássaros frequentemente nos observam de árvores e telhados, com seus olhos atentos acompanhando nossos movimentos. Essa sensação, embora mais instintiva do que consciente, destaca como os animais são sensíveis ao seu entorno. Pesquisadores apontam que quando sentimos que estamos sendo observados, é uma combinação de observação real e a tendência natural do nosso cérebro de ficar alerta diante de possíveis ameaças. Esse instinto foi crucial para a sobrevivência, ajudando os humanos antigos a detectar predadores ou presas. Mesmo hoje, essa consciência pode provocar reações como cautela ou curiosidade. Então, da próxima vez que você estiver na rua e notar um pássaro te olhando, lembre-se de que você não está sozinho em suas sensações. Criaturas atentas da natureza também estão cientes de nós. Acredite ou não, as estrelas do mar podem regenerar suas células. O tipo de estrelas do mar conhecido como Stelleroidea possui uma habilidade incrível que parece quase mágica. Esses seres extraordinários conseguem retornar suas células a um estágio anterior de seu ciclo de vida, permitindo que reiniciem seus relógios biológicos. Essa capacidade única significa que, ao enfrentar lesões ou estresse ambiental, elas podem regenerar suas patas e outras partes do corpo de forma mais eficiente. Em vez de apenas cicatrizar, elas realmente retrocedem no tempo, rejuvenescendo-se de uma maneira que poucos outros organismos conseguem. Imagine poder recomeçar após um fracasso. Pesquisadores acreditam que entender esse processo fascinante pode revelar novos segredos na medicina regenerativa para os humanos, oferecendo ideias para tratar lesões ou até doenças relacionadas à idade. Quanto mais aprendemos sobre Stelleroidea, mais claro fica que a natureza está cheia de surpresas incríveis, esperando para serem descobertas. Será que os segredos da regeneração das estrelas do mar um dia beneficiarão a humanidade? Prepare-se para se surpreender com a reprodução das aves. Você sabia que apenas 3% das espécies de aves têm machos com pênis? Esse fato incrível destaca o mundo das aves entre muitos outros animais. A maioria dos machos não possui pênis e, em vez disso, tem uma adaptação reprodutiva única, chamada cloaca. A cloaca é uma única abertura para excreção e reprodução, o que torna o acasalamento das aves um pouco diferente. Quando chega a hora do acasalamento, machos e fêmeas se tocam com suas cloacas em um processo conhecido como beijo cloacal. Esse método ainda permite a transferência de esperma, garantindo a continuidade da próxima geração. Poucas espécies de aves, como patos e avestruzes, desenvolveram essa característica por diferentes razões, incluindo a competição por parceiras. Não é fascinante como essas diferentes estratégias reprodutivas ilustram a diversidade da vida em nosso planeta? Como Fezzan muda sua nacionalidade 2 vezes por ano? Fezzan é um lugar incrível, pois a cada 6 meses ele se torna espanhol ou francês. De fevereiro a julho, a ilha pertence à Espanha e de agosto a janeiro à França. Esse acordo único é um exemplo raro de soberania compartilhada, permitindo que os 2 países administrem os assuntos da ilha. Imagine a diversidade de culturas, idiomas e tradições que surgem ao viver sob 2 nacionalidades diferentes. Os moradores e turistas podem desfrutar da mistura de influências espanholas e francesas, tornando Fezzan um lugar interessante para todos que se interessam por história ou relações internacionais. Sistemas legais, serviços públicos e até feriados podem mudar com as estações,
criando uma atmosfera vibrante e dinâmica de vida. É quase como um programa de intercâmbio cultural na ilha. Então, se você quer visitar um lugar onde as paisagens mudam não só com as estações, mas também com as nacionalidades, Fezan pode ser o destino ideal para você. Os lagartos gêneros têm uma maneira única de sobreviver que surpreende os cientistas. Quando enfrentam predadores, esses incríveis lagartos podem soltar suas caudas, permitindo que escapem enquanto a cauda distrai o atacante. Essa habilidade notável não só ajuda na sobrevivência na natureza, mas também demonstra uma adaptação incomum. Após perder a cauda, os gêmeos podem crescer uma nova, mas ela pode não parecer exatamente como a original. Suas caudas muitas vezes não têm a mesma estrutura e cor, mas ainda assim funcionam como um mecanismo de defesa eficaz. Além desse truque surpreendente, os gêmeos têm outra característica interessante. Sua pele é autolimpante. Isso significa que eles podem repelir sujeira e água, ajudando-os a se manterem limpos sem muito esforço. Essa incrível capacidade inspirou cientistas e engenheiros a desenvolver novos materiais para diversas aplicações, desde roupas até superfícies de construção. Imagine usar uma camisa que nunca se suja ou ter paredes que permanecem limpas sem lavagem. Os mistérios da biologia dos gêmeos continuam a surpreender pesquisadores e inspirar inovações que podem mudar nosso dia a dia. Sim, é verdade. Atualmente, existem 3 produtos inovadores que ainda não foram descobertos, o que abre oportunidades empolgantes para negócios e inventores. Essa ideia incrível destaca o potencial infinito para a criatividade e pesquisa em nosso mundo em rápida mudança. Mesmo com milhares de produtos nas prateleiras das lojas, essas joias escondidas nos lembram que as pessoas ainda buscam soluções para problemas do dia a dia. Desde gadgets ecológicos até ferramentas úteis para a saúde, cada produto não descoberto representa uma chance de tornar a vida um pouco mais fácil ou agradável. Pense nisso, toda grande invenção, desde micro-ondas até smartphones, começou como uma ideia esperando para ser realizada. A existência desses produtos não descobertos desperta curiosidade sobre o que eles podem ser e como podem mudar nossas vidas. Então, enquanto cientistas e empreendedores continuam a experimentar, a próxima grande descoberta pode estar bem perto. Quem sabe quais criações incríveis estão aguardando sua vez? Você pode se surpreender. Elefantes participam de festival no Sri Lanka. Todo ano, em Kandy, começa a festa Ezala Perahera, um evento incrível que acontece em julho ou agosto e atrai milhares de pessoas. No centro dessa grande celebração está a relíquia sagrada do Dente de Buda, que atrai tanto os fiéis quanto os turistas. O festival inclui um desfile fascinante, onde elefantes lindamente decorados entram em cena, vestidos com tecidos vibrantes e adornos. Junto com esses majestosos animais, dançarinos tradicionais habilidosos, bateristas enérgicos e ousados malabaristas de fogo se apresentam, mostrando a riqueza da cultura do Sri Lanka. O significado dos elefantes no país é profundo. Eles simbolizam força, sabedoria e lealdade ao longo da história. Assistir ao Ezala Perahera não é apenas um espetáculo, é uma imersão no coração espiritual do Sri Lanka, onde tradições antigas ganham vida em uma celebração vibrante. Você está pronto para viver essa maravilha cultural?